vou entrar aqui no pique do girar, é que nem o clipe de abertura. Bom dia, Super Esporte, ao vivo, terça-feira, 25 de agosto de 2015. Dia da gente falar dos preparativos para os jogos de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, encara o embalado Santos nessa quarta em Itaquera. No São Paulo, o técnico Juan Carlos Osório segue no comando do clube em meio à crise do tricolor, que tenta reverter a situação contra o Ceará amanhã no Castelão, hein? O Palmeiras, que lançou a terceira camisa e não vai poder contar com o Cleiton Xavier por um mês, segue se preparando em Belo Horizonte, onde encara o Cruzeiro no Mineirão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso com o Godoy, daqui a pouquinho no estúdio. Não saia daí. Mas pra gente começar, a gente vai com as notícias do Mundial de Surf. Depois de 6 dias sem competição, na etapa de Chopo, no Tahiti, os surfistas voltaram para o mar nesta segunda-feira. Destaque para o nosso brasileiro e atual campeão do mundo, Gabriel Medina. Veja aí. No duelo entre brasileiros pela quarta fase da 7ª etapa do Mundial de Surf, Gabriel Medina levou a melhor sobre os compatriotas Ítalo Ferreira e Bruno Santos, garantindo a vaga nas quartas de final. Os perdedores ainda não estão eliminados e vão para a repescagem na próxima fase. Mesma situação vivem os também brasileiros Felipe Toledo, superado pelo australiano Owen Wright, e Igor Dantas, derrotado pelo australiano Josh Kerr, que agora se concentram nas baterias da quinta fase. Já o americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, segue mostrando por que é considerado por muitos o maior surfista de todos os tempos. Na sua bateria contra o francês Jeremy Flores e o também americano CJ Hobgood, Slater sobrou no mar com uma onda nota 9,77 e já está garantido nas quartas de final. A gente falou do Gabriel Medina, é bom lembrar que ano passado foi ele que venceu essa etapa, hein? Então olho nele. O piloto Justin Wilson, vítima de um grave acidente nesse domingo, faleceu na noite de ontem. O piloto britânico Justin Wilson não resistiu aos graves ferimentos causados pelo acidente sofrido no GP de Pocono e morreu na noite desta segunda-feira. Ele foi atingido por um pedaço de carro de Sage Karan no último domingo e teve de ser removido da pista por um helicóptero. A organização da prova encaminhou o competidor para o hospital a fim de acelerar os exames e o resultado de um diagnóstico definitivo sobre o caso. Desde 2008 na categoria, Wilson também disputou a Fórmula 1 em 2003, tendo passado pela Maynard e Jaguar. Na Indy, o piloto somou 7 vitórias e 8 pole positions em 174 corridas disputadas. A morte de Justin Wilson é a primeira na Indy desde Dan Weldon, que faleceu após um grave acidente na temporada de 2011. Mais notícias sobre o falecimento do piloto, 6 horas da tarde no Gazeta Esportivo, o irmão dele também fez uma homenagem, enfim. A gente agora segue com Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida na Vila Belmiro por 2-0, o Santos encara o Corinthians amanhã em Itaquera, podendo perder por até 1 gol de diferença. Partida esta que marca o reencontro do zagueiro David Braz, um velho conhecido. Quem conta essa história é Alexandre Silvestre. Ele, David Braz, promete barrar Wagner Love? Eu vou fazer o máximo, né? É um jogador perigoso, um jogador que eu tive a oportunidade de trabalhar no Palmeiras, no Flamengo, sei da qualidade, né? Foi artilheiro na época, quando jogava do meu lado. Então conheço muito bem, tem que estar atento, vou procurar, não só eu, os meus companheiros, para neutralizar não só ele, o Renato Augusto, o Jadson, outros jogadores do Corinthians. Mas o Wagner é parceiro seu, né, cara? Amigão. A gente teve uma amizade muito boa nessa passagem que ele teve no Palmeiras e no Flamengo, né? É um amigo que eu tenho. Mas dentro de campo a gente vai procurar cada um defender suas camisas e que vence o melhor. O David, vale uma provocação, empurrãozinho, uma mão boba? Não, a gente se respeita bastante. Fala a verdade. Não, verdade. A gente se respeita bastante. Foi assim no primeiro jogo aqui, na Vila Belmiro. Ele, como eu falei, ele vai procurar defender a camisa do Corinthians e eu vou procurar defender bem a camisa do Santos. E espero que o Santos saia vencedor. E ele voltou a desencantar justamente agora, às vésperas desse clássico contra o Santos? Ruim pra vocês? Verdade, né?
Espero que não aconteça isso na quarta-feira. Gastou já. Espero que ele tenha gastado já os gols dele, né? Porque, como eu falei, ele tem muita qualidade, não vive o momento que ele viveu nas outras equipes, né? Todo mundo sabe da história dele. Então, mas é um jogador perigoso que a gente vai procurar estar atento do começo até o final. O David, vocês construíram uma bela vantagem no jogo da Vila Belmiro, 2-0, ou seja, o Santos pode perder por um gol, por 1-0 na verdade, em Itaquera, que avança para as quartas de final. Agora, qual que deve ser o comportamento da equipe? Porque também se faz um gol, força o Corinthians a marcar 4. A gente sabe que a gente fez um bom resultado aqui na Vila, né? Estamos com uma vantagem boa, mas a gente tem que chegar lá e jogar. Se a gente acabar ficando muito atrás, o Corinthians é muito forte na sua casa, então a gente não pode ficar só se defendendo, achando que já ganhou, porque a gente viu aí, principalmente no ano passado mesmo, aconteceu mesmo com o Corinthians, né? Porque ele conseguiu o resultado com o Atlético 2-0 no primeiro jogo e depois acabou sofrendo a goleada no jogo da volta. Então, pegar esses exemplos aí para que não aconteça com a gente. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir o objetivo, que é a classificação. Obrigado, Brás. Tá aqui, Santos, força máxima para o duelo contra o Corinthians Copa do Brasil. Obrigado, irmão. Obrigado, um abraço. Bom dia, Godoy. Oi, bom dia. Eu acho que esse jogo vai ser bonito de ver, não é isso não, Godoy? Bom dia para você que está de olho na Gazeta, que eu também estou de olho em você. O Wagner Love voltou aí a marcar num momento importante, né, em que o Corinthians ficou sem o Luciano, né, e você tem em mãos aí também quem é o rapaz que vai cuidar dessa partida. O Wagner Love voltou a marcar num momento importante, mas para a situação do Wagner Love, todo jogo é importante, que ele faça gols, para conseguir realmente adquirir, ganhar a confiança do torcedor corintiano e principalmente a confiança de dele si, mesmo. Dele mesmo. O jogo é uma situação distinta para as duas equipes. Para o Santos é importantíssima a Copa do Brasil, para ele poder chegar à Libertadores. Para o Corinthians, a Libertadores está mais fácil, aparentemente, pelo Campeonato Brasileiro. Lá em cima na tabela do Brasileirão. Talvez para o jogo o técnico Tite até coloque uma formação alternativa, porque ele disse domingo no Mesa Redonda que ele já está com esse grupo de jogadores como titulares, 6 jogos importantes e difíceis. Cansado. Tem gente muito desgastada que pode estourar. O árbitro é de Minas Gerais, o Ricardo Marques Ribeiro, é escalado para esse jogo, um árbitro também com muita experiência, tranquilo, calmo. E como as duas equipes são muito bem comportadas disciplinarmente, o Ricardo vai ter condições de fazer um bom jogo, tranquilo, seguro. Agora, Ricardo, fique esperto porque uma das equipes vai jogar beneficiado pelo regulamento e pode tentar praticar o antijogo. É mesmo? Eu ia falar que como eles estão focados, eu achava que ia ser um jogo bonito de ver. Tá, mas o Santos está beneficiado pelo regulamento. Para ele, quanto menos jogo tiver, melhor. Claro. Quanto mais a bola ficar parada, melhor. Tá. Vamos às informações do Corinthians, então? Quem traz pra gente é o Adriano Dolfi. Vamos ver. A confiança voltou ao Corinthians. Os gols de Wagner Love contra o Cruzeiro foram fundamentais na vitória de domingo. O Love é um cara muito querido por todos aqui do grupo. Estava precisando fazer um bom jogo. Nesse último jogo ele conseguiu fazer os 2 gols. Isso dá confiança para ele. Então todos estavam torcendo para que ele pudesse ajudar a equipe, para que ele desse a volta por cima. E graças a Deus ele conseguiu nos ajudar. Love foi importante também para o meia Jadson. Uma ajuda indireta e inesperada para fazer o 8º gol no Campeonato Brasileiro e aparecer como um dos artilheiros do torneio. Feliz de poder ajudar a nossa equipe fazendo gols, podendo contribuir da melhor maneira possível. Mas isso aí, o que está acontecendo comigo, tem que agradecer meus companheiros, né? Porque se não fosse eles, eu não estaria fazendo os gols. Uma goleada que dá esperança ao torcedor que aguarda com ansiedade a decisão na Copa do Brasil com o Santos, especialmente se for lembrada a atuação ruim na Vila Belmiro. O torcedor do Corinthians pode esperar um Corinthians aguerrido nesse jogo, buscando o resultado. Tenho certeza que a equipe vai ser
totalmente diferente do que foi na Vila Belmiro. A gente tem que dar a volta por cima nesse jogo contra o Santos da quarta-feira. A gente precisa dar uma resposta para a torcida, jogando bem, conseguindo a vitória, e depois a gente vê o que acontece se a gente conseguir a classificação. O Timão terá mais uma decisão em casa neste ano. Nas duas últimas, contra o Palmeiras no Paulistão e o Guarani pela Libertadores, ficou o gosto amargo da eliminação. São campeonatos diferentes, né? Libertadores, eu acho que a pressão é muito maior. A gente vinha eliminado do Campeonato Paulista, 2-0 contra o Guarani. A gente tinha a obrigação de ganhar, porque o Corinthians é uma equipe de tradição, o Guarani não. Nesse jogo contra o Santos, eu acho que a nossa equipe está confiante, está realizando um bom Campeonato Brasileiro e a gente está com confiança. Então, acho que isso aí pode ser um fator favorável para a nossa equipe nesse jogo de quarta-feira. Godoy, jogo em casa e uma palavra que eu gosto muito, aguerrido. E ele está propondo, o Jadson comentou aí, entrar de uma maneira diferente. Eu acho que já pensar assim é foco, concentração, e isso é importante. Mas embora o resultado contra o Cruzeiro, uma goleada, a vitória contra o Cruzeiro dê confiança, não podemos esquecer que antes de fazer o primeiro gol, o Cruzeiro, antes dos Corinthians fazer o primeiro gol, o Cruzeiro teve oportunidades de abrir o placar 2 vezes. E se essas oportunidades forem dadas ao Santos, pode acontecer o pior, porque se o Santos fizer um gol, o grau de dificuldade aumenta ainda mais no placar. Ele já tem a vantagem. Então, a necessidade de aguerrimento, de garra, de determinação é necessário, mas saber jogar com estratégia que possa se beneficiar e não facilitar ou dar oportunidade ao adversário é muito importante, porque é uma desvantagem de 2-0. Beleza, vamos aguardar. Bom, o São Paulo, a gente sabe, está vivendo aí dias conturbados por conta dos últimos maus resultados, né? Já são 3 derrotas seguidas para o Goiás por 3-0, para o Ceará pela Copa do Brasil por 2-1 e nesse fim de semana para o Flamengo também por 2-1. O Tricolor vai voltar a campo amanhã contra o Ceará pelo jogo de volta da Copa do Brasil e o Felipe Esboril está nesse momento ao vivo no CCT da Barra Funda com as informações do time de Juan Carlos Osório, que depois dessa derrota para o Flamengo falou até em deixar o São Paulo. Não é isso, Esboril? Bom dia! Bom dia, Anitta. Bom dia, Godoy. Você em casa acompanhando o Super Esporte. Como você disse, Anitta, mas por enquanto ainda não. O Juan Carlos Osório segue como treinador da equipe do São Paulo, inclusive comandou o treinamento aqui no CCT da Barra Funda na manhã desta terça-feira, sem a presença de Lucão, Centurion e também Michel Bastos, que não devem ser problemas para o jogo contra o Ceará, a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo perdeu por 2-1, por isso tem a desvantagem. E justamente sobre esse assunto, Anitta, o Rodrigo Caio passou ontem aqui na sala de imprensa e falou sobre a permanência de Juan Carlos Osório. Eu acredito que o professor ele sabe muito bem o que ele quer. Tenho certeza que ele quer permanecer com a gente, seguir o trabalho dele aqui. E tenho certeza que tudo isso que está acontecendo a gente vai conseguir ter uma reviravolta, vamos conseguir melhorar os resultados, que isso é o mais importante. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gosta, vem as dúvidas, todo mundo criticando, mas tenho certeza que o pensamento dele é o mesmo que o nosso, em mudar essa situação, voltar a vencer os jogos, que tenho certeza que vai acontecer o mais breve possível. Jogo desta quarta-feira contra o Ceará. Esse jogo que vai ser um divisor de águas, já que o São Paulo vem de 3 derrotas consecutivas. Eu acredito que quarta-feira é um jogo muito importante para nós, como todos os outros. Claro que é uma decisão, é um jogo totalmente diferente. Infelizmente tivemos uma derrota que não esperávamos dentro do Morumbi. E na quarta-feira vamos ter que colocar a nossa cabeça no lugar, confiar plenamente em todos os nossos jogadores,
sabendo que condições nós temos e mostramos dentro do Morumbi. Infelizmente não saímos com a vitória, mas tivemos muitas oportunidades e infelizmente um pouco de falta de sorte. Mas acredito muito na nossa equipe. Quarta-feira tenho certeza que com muito empenho e dedicação vamos conseguir uma vitória importante para recuperar essa confiança que perdemos. Eu acho que isso vai ser fundamental para o restante do brasileiro. Anita, voltando ao Juan Carlos Osório, ele ficou bastante chateado com a diretoria do São Paulo justamente porque perdeu 8 jogadores desde que chegou há pouco mais de 2 meses. 4 eram titulares. O último foi Rafael Tolói, que se transferiu para o Atalanta da Itália. Em contrapartida, a diretoria vai trabalhando para repor peças na defesa e também no ataque. O Rogério, que veio do Vitória, estava com o passe vinculado ao Náutico, deve ser apresentado nos próximos dias como novo reforço do São Paulo. Ele que é conhecido como o Neymar do Nordeste. Para esse jogo de quarta-feira, o Ganso deve voltar de suspensão e o Rogério Ceni, que não atuou porque vinha com uma contusão, também deve ser a novidade. Tá bom, Anita? Tá bom, Esboril, tá muito bom, tá mais do que bom. As informações fechadinhas, então, boletim bonitinho do Esboril, às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. É preocupante, como o Esboril colocou, foi embora Paulo Miranda, Dória, Rafael Tolói, Denilson, Souza, Bosquilha, Evandro, Cafu, ou seja, são muitos jogadores. Ele, quando veio pra cá e fechou com o São Paulo, não sabia que ia ter essa debandada, né? Mas o Ataíde Gil Guerreiro confirmou que ele vai ficar, enfim, eles estão tentando se acertar, prometeu que não vai embora mais nenhum jogador, né? Vai tentar trazer aí alguns reforços e vamos ver o que acontece. Agora, mais pra frente, o Lucão e o Rodrigo Caio vão ficar de fora desse elenco, porque eles estão na seleção brasileira olímpica, né? Vão jogar amistoso contra a França no dia 8 de setembro. Então tem esses mais 2 desfalques aí, querido Godoy. Nesta debandada foi embora muita quantidade, pouca qualidade. Então, em termos de qualidade, não está fazendo falta nenhuma. O problema é que, em quantidade da quantidade, você tira alguma qualidade. O Osório está numa situação muito delicada e quem deveria ir embora era o presidente, que é o maior traíra que tem lá dentro, segundo informações internas, é o presidente, o comportamento do presidente. É só você, torcedor são paulino, procurar, né, puxar na memória quantas confusões esse presidente já armou desde que ele assumiu, inclusive com técnicos e com o técnico Muricy. Lembra o que ele fez com o Muricy, depois o que ele queria fazer com o Milton Cruz e o que ele está fazendo com o Osório. Portanto, o maior reforço do São Paulo seria se o Conselho caçasse esse presidente, porque o que ele mudou de comportamento é um verdadeiro Judas, segundo informações internas, a administração que ele está fazendo, do que ele já foi no passado e do que ele está sendo no presente. Agora, o Osório vai tentar. E precisa, e você, jogador de São Paulo, também precisa se conscientizar, porque a classificação, a eliminação do Ceará será importantíssima, porque se conseguir confirmar a eliminação da Copa do Brasil para o Ceará, o ambiente ficará muito pior, liderado pelo Aidar. Querido Godoy, quem é que apita essa partida? Lá em Paysandu, lá em Belém do Pará, é o Luiz Teixeira Rosa, do Rio Grande do Sul. Ele vai atravessar o Brasil todo para apitar este jogo. É um árbitro da nova geração, de uma boa escola, que é a Escola de Arbitragem Gaúcha. Embora a gente esteja vendo aí péssimos exemplos de decisões tomadas pelo Leandro Voaden. Incrível como esse rapaz piorou tanto em pouco tempo. Vamos de Palmeiras agora? Vamos. Palmeiras segue em Belo Horizonte, onde amanhã encara o Cruzeiro. No Mineirão também pela Copa do Brasil. Como venceu a partida na semana passada por 2-1 no Allianz Parque, um simples empate garante o Verdão nas quartas de final dessa competição. Após a derrota para o Galo no final de semana, o Verdão permaneceu em Minas, já de olho no duelo de volta da Copa do Brasil. O treino desta segunda-feira foi realizado no CT do América Mineiro, com o técnico Marcelo Oliveira promovendo um trabalho tático para os jogadores por cerca de 1 hora. Porém, o único titular que esteve presente na atividade foi o goleiro Fernando Praz, que ficou trabalhando separadamente com o preparador de goleiros Oscar Rodrigues. Para o duelo de amanhã, o Palmeiras terá um desfalque certo.
Cleiton Xavier tem uma lesão na coxa e deve ficar fora dos gramados por cerca de 1 mês. Para o seu lugar, disputam a vaga Robinho e Zé Roberto. Graças a Deus, eu tenho assim, uma facilidade de jogar em várias posições, né? Claro que depende do treinador em qual delas quer me utilizar. Eu acho que o importante é você estar à disposição da sua equipe para ajudar da melhor forma possível. Jogando na lateral, no meio, como segundo volante, para mim eu não tenho nenhuma dificuldade. A nossa projeção, com certeza, é poder passar para a próxima fase. Para você passar para a próxima fase, você precisa ganhar a partida. É claro que o empate nos favorece, mas o Palmeiras sempre... jogando tanto em casa como fora, sempre procura jogar de igual para igual com qualquer equipe em busca do resultado. Querido Godoy, quem é que apita essa partida? A arbitragem gaúcha também, do Anderson Daronco, que apita esse jogo. O árbitro que está com muito prestígio no Campeonato Brasileiro esse ano, tendo a oportunidade de fazer jogos importantes, jogos difíceis e cotado, né? Recebendo o respeito e admiração dos clubes, dos dirigentes, dos jogadores e da imprensa também. Um bom momento vive o Anderson Daronco. Vamos ver a nova camisa do Palmeiras, é o terceiro uniforme, muito bonita, por sinal, achei muito elegante, assim, um cinza e tal, achei muito bonito, eles divulgaram ontem nas redes sociais aí, muito bacana. O que você achou, Godoy? Ridícula. Ah, meu Deus, sabia que ia vir bomba para meu lado. Não gostou? Ridícula tanto quanto aquela azul que eles estão jogando aí também, ridícula. A azul eu não acho tão bonita, mas essa eu achei quase 10ª. Ridícula. O que o Rodolfo, nosso diretor, que é palmeirense, achou? Fala no ponto. Achou legal. Não, mas você vê, tem diferença de idade, né? O Rodolfo é jovem, você é jovem, gostou. Mas você não é velho. Eu sou idoso. Tô com o pé mais perto da cova do que do berço. É ridículo, parece uniforme de treino. Não é Carioca? Isso é verdade. Parece uniforme de treino. Olha lá, o jogador está uniformizado para treinar. Aquele uniforme que usa para fazer aquecimento antes do jogo. Todo mundo vai pensar que eles estão se aquecendo e aí eles já estão no jogo. Só os jogadores que não podem pensar que estão no aquecimento ainda. Ridículo. Ô Godoy, ontem o Paulo Nobre criticou bastante o Tironi, né? O Arnaldo Tironi, num discurso lá da festa, estou vendo aqui no Globo.com, na festa de 101 anos do clube, na noite dessa segunda-feira. Ele fala o seguinte: os dirigentes vão, a instituição fica e também as dívidas. Foi muito triste a situação em que encontramos no Palmeiras em 2013. Não adianta seguir a mesma receita que vinha sendo usada. E o que eu achei importante disso daqui é que o Tironi estava na plateia. E o Paulo Nobre, eu lembro que o Flávio Prado elogiava bastante e realmente a torcida palmeirense também gosta da gestão dele, né? É claro que quem não gostaria, né? O tio Patinhas vai lá e banca a situação, todo mundo gostaria. O Nobre está sendo para o Palmeiras o que Vicente Mateus foi muitos anos para o Corinthians. Agora, às vezes, é apenas... nesse discurso, às vezes, o Nobre deu o troco. Deu o troco. Tá, peguei, tá? O trocadilho. O programa de hoje fica por aqui. O Godoy volta quinta-feira no Gazeta Esportiva. Eu volto amanhã, 10h30 da manhã, se Deus quiser. E 6 horas, Gazeta Esportiva com a Michelle. Só que eu tava em Goiânia, né? Cigaltina é fogo. Entre na ginástica com uma série de exercícios para os glúteos no Você Bonita. Daqui a pouco, 12:30. Assista agora, Revista da Cidade. Porque homem não chora e não pede perdão.